Boa tarde, pessoal. Agora de verdade. O pessoal tá aí, tá entrando. Ai, Aline, Cris, agora é de verdade. Agora a gente vai entrar mesmo. Tá bom? Isso mesmo. Paloma, Elioneide, muita gente que eu não conheço. Tô super feliz porque agora eu tô podendo conversar, conhecer essas pessoas. Boa tarde, olha que beleza. Ah lá, Lucelmo já tá aqui, vamos lá? Já vou convidar ele. Boa tarde, Lei. Oi, 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 Cris. Estamos aguardando o professor Lucelmo entrar. Olá, tudo bom? Boa tarde, professor, tudo bem? Boa tarde, tudo jóia. Olha, o que eu estava lendo. Ah, legal, aí sim, retomando aí esse tema importante. Exatamente. Vou até fazer um merchandise aqui, que vai ter o curso da Ida, do Ables Online, esse final de semana agora já, pessoal. Tem? Aproveita aí para... Na verdade, o curso estava marcado presencial, né? E a gente teve que fazer um ajuste aí para poder não desmarcar o curso, as pessoas precisavam aprender. Então, por conta da pandemia, a gente acabou tendo que fazer esse ajuste. Exato, a gente está se reinventando, né? Bom, Exatamente. pela FNH é a segunda vez que eu entro, então muitas pessoas eu não conheço, então eu vou fazer uma breve apresentação. Eu sou Claudiane Campos, fonoaudióloga, sou do Mato Grosso, aqui de Cuiabá, terra quente pra caramba, tá muito calor aqui, muito quente mesmo. Sou autora do programa Plus Hands, que é um programa que foi desenvolvido inicialmente para crianças com apraxia de fala. Hoje a gente trabalha com crianças, adultos, uma diversidade de crianças com alteração de comunicação. E tô na maratona da FNH, da Faculdade Novo Horizonte, que é parceira da Claudiane e do professor Lucelmo também, na pós, que vai ter aqui em Cuiabá, aqui no Mato Grosso, presencial. Ao que tudo indica, nós vamos continuar nessa possibilidade ainda, né, professor? É. E eu vou falar um pouco do currículo do professor Lucelmo, para talvez possa ter pessoas que conheçam o canal. Ele tem um canal no YouTube, né, tem as redes sociais do Face, do Instagram também, que ele fez também uma maratona. Ainda continua na próxima semana, Lucelmo? Não, eu parei de fazer porque tem muitas coisas acontecendo, então eu não achei que tinha. A gente colocou algumas coisas que eram principais e agora estou me dedicando a escrever umas coisas e atender pedidos de outras pessoas para fazer live. Maravilha, foi muito bom, muito bom. Tem umas frases assim que eu escutei, principalmente na comunicação verbal em casa, na quarentena, que eu assisti como fonoaudióloga, foi muito legal. Então é bom que fica tudo gravado, e se você não tem tempo com o filho, porque está em casa, está trabalhando, dá para entrar no canal e assistir depois lá. Eu acho que é muito válido, né? Então, o professor Lucelmo, eu acho que eu posso usar essa palavra, né? Militante, assim, ele está em busca da Pode. inclusão, ele está em dos direitos, das questões legais, né? Então, tem vários projetos que estão sendo trabalhados. Ele está muito em Brasília, junto com quem tem que realmente fazer a gestão dessas informações sobre inclusão, sobre os processos de inclusão. É doutor em educação, é mestre em história, é historiador, é autor de livro, está fazendo pós-doc, é um dos responsáveis pela pós do TEA, né? Pela CBI. Isso, né, É professor? aba, pós em aba. Aba, intervenção aba aplicada ao TEA e DI. Isso. E tô como Isso. docente na especialização em autismo da Universidade Federal de Tocantins. Meu Deus, esse homem não para, minha gente. Ainda bem, né? Porque a gente precisa Trabalhando sugar. bastante. Isso é muito bom. Tem alguma informação nova que o senhor queira colocar sobre o seu currículo, sobre curso, alguma coisa que é... Não, a única coisa que eu quero acrescentar, que eu acho importante, é dizer que eu sou professor de sala de aula há mais de uma década. Então, sempre o assunto inclusão é um assunto que sempre é importante, sempre aparece, né?
E então eu acho que isso é importante dizer, porque os professores, quem é professor de sala de aula, é muito reticente com doutor, com gente que se afastou muito da sala de aula e acaba falando, e acaba tendo uma perspectiva muito idealista, muito idealizada do que é a escola e a inclusão, né? E eu sempre me mantive na escola, então isso me dá uma visão de dentro do processo. Alguém lembrou aqui, importante também, esqueci de falar, que eu sou professor da pós em aba também da Sensupeg, junto com o Felipe, com a Sim. Lídia, com outras pessoas. Maravilha. Eu sou uma criação do SensoPeg. Aqui em Cuiabá nós abrimos a primeira turma, eu sou neuropsicopedagoga em 2013, mas eu já era docente, só que era em outro estado, não era no Mato Grosso. E aí eu trouxe a primeira vez, lead da aula lá em Porto Velho também, fico muito feliz. Que bom que tá todo mundo amarrando. Aproveitem quando ele tem gás, gente, que esse gás continue por Daqui a pouco muito acaba, tempo. daqui a pouco acaba, que eu já tô morrendo já. Nossa, olha, ontem eu falei pro meu marido, eu falei, eu quero ficar um mês sem olhar a tela de qualquer coisa, de qualquer coisa. Mas Quando é vamos lá, cansa muito cansativo. Vamos. é, né? E é o único meio hoje que talvez da gente se socializar, enfim, então tá meio complicado. Mas vamos lá. A gente recebeu algumas perguntas e eu fiz algumas outras perguntas também, e queria que a gente entrasse um pouquinho nisso, né? Pensando até nessa gama aí da POSIT e tudo mais, Lohane, meu amor, acho que ela printou a gente aí, já postou lá. O que é a análise do comportamento? Então, quando a gente escuta essa palavra, análise do comportamento aplicada, né? Não é análise aplicada ao comportamento, né? É, Então, assim, entendi agora o que você quis dizer. Vamos lá, eu acho que essa pergunta é muito importante e às vezes ela não aparece e ela é fundamental. O que que é? Então é assim, ó, não existem ciências. Quer dizer, tem várias formas de eu encarar esses fenômenos, tá? Mas para ser bem rigoroso, não existem ciências. O que existe é um modo de produzir conhecimento que nós chamamos de ciência. Que método é esse? É um método quando você faz afirmações de certo tipo, não pode ser qualquer afirmação, afirmações que têm certas características, e aí eu submeto essa afirmação a um falseamento, a um teste, digamos assim. Se eu estou fazendo afirmações sobre um objeto, e aí eu faço, e a forma que ele acontece no espaço, eu chamo isso, que ele se relaciona com esse espaço, eu chamo isso de física. Esse conjunto de vários estudos de falseamento, eu chamo isso de física. Quando eu estou estudando coisas moleculares, eu chamo, esse conjunto de estudo, eu chamo, para ficar mais fácil, didaticamente, eu chamo isso de química. Então, o que determina como a gente chama a ciência é o objeto que você está estudando. Então, quando o objeto é o comportamento dos organismos, não só o humano, mas os organismos, a gente chama de análise do comportamento. Portanto, a análise do comportamento é uma ciência, assim como a química. Quer dizer, outra forma de eu dizer isso é dizer que esses campos de estudo são ciências. Química, física, história e análise do comportamento. E, neste caso, o objeto é o comportamento. O comportamento, portanto, ele pode ser analisado cientificamente, e aí a análise do comportamento tem três campos. Um é o behaviorismo radical, que é a filosofia que está por trás, ou seja, a forma da gente entender o mundo e o ser humano e o objeto. Então, o objeto para nós, nosso entendimento, ele não é expressão de outras coisas, ele é um objeto em si de pesquisa. Então, o behaviorismo radical contempla isso e muitas coisas. Segundo, a análise experimental do comportamento, que é aquela que começou lá antigamente era muito com animal, mais com rato, com pombo, e hoje a maioria é com seres humanos, mas aquela imagem ainda está na cabeça das pessoas, né? Ainda está no pensamento de muitas pessoas. Então, a análise experimental do comportamento, ela serve para a gente estudar os processos básicos do comportamento, para saber como o comportamento funciona. E aí você tem uma terceira parte, que é essa que nós estamos falando, que é quando eu pego esses princípios e utilizo para melhorar a qualidade da vida humana. Aí eu chamo isso de análise do comportamento aplicada. E aí vejam, aí eu estou falando só de seres humanos, tá? Então, a análise do comportamento aplicada é só para melhorar a qualidade de vida dos seres humanos. Então, esse é um campo de pesquisa, portanto, gigante, gigantesco, com milhares de pesquisadores no mundo inteiro, e ele também se constitui como uma rede de serviços. Então, quando o indivíduo está prestando um serviço que é baseado em aba, ele está fazendo um fazer científico. Então, a gente utiliza todos os pressupostos científicos para implementar, ainda que seja na clínica, ainda que seja na escola.
Ok, muito bom. Eu tenho dois comportamentos, duas perguntas também em relação à casa e à escola, que eu acho que eu vou deixar um pouquinho mais para frente. Então, como a nossa live, o tema análise do comportamento e autismo, e aí também acompanhando, né, um outro vídeo no YouTube, eu vi que o senhor colocou assim, autismo. Então, todos são dependentes. Mas para a gente falar um pouquinho sobre os graus, o que é o leve, o que é considerado moderado e o que é considerado severo, né? Que agora a gente vai Tá, entrar na linha do autismo, né? tá, só fazer uma correção, não é senhor, não, você. É, mas deixa eu te falar, não é que todos são dependentes. Todos precisam de ajuda. Esse nível de ajuda Isso. pode ser tão alto que seja a dependência, mas todos precisam de ajuda. O DSM descreve assim: aquele que precisa de ajuda, ele só usa essa expressão, precisa de ajuda, ele é leve. Aquele que precisa de ajuda substancial, apoio substancial, então ele é moderado. E aquele que precisa de apoio muito substancial é o severo. Ou seja, o severo é o completamente dependente. Você precisa de uma pessoa o tempo todo, ele pode fazer uma ou outra coisa sozinho, mas ele precisa o tempo todo de alguém, ele precisa de supervisão full time. O moderado é aquele que precisa de apoio, um período útil. Ele precisa talvez de um acompanhante na escola, mas esse acompanhante vai ter momentos que ele vai deixar fazer coisas sozinho, outras vezes ele vai se apoiar. Então tem uma dinâmica aí de algum apoio, mas não precisa ser o tempo inteiro. Você consegue passar Sim. algumas horas com ele fazendo coisas sozinho, independente. Embora para outras coisas ele vai precisar de apoio. O leve, ele é aquele que precisa de ajuda, mas e vai depender muito da própria dinâmica dele, porque em geral, são pessoas com inteligência preservada, né? A Uhum. maioria dos moderados e severos, não todos, mas a maioria tem deficiência intelectual com comorbidade. Então, esses leves, eles vão precisar, em vários momentos, que alguém apoie. Mas isso não vai ser o dia inteiro, vai depender muito de uma certa circunstância que ele não entende alguma coisa que alguém falou, que ele não consegue fazer uma atividade, aí ele vai pedir ajuda. Então, ele tem um grau de independência muito maior. Uhum. Então, é Teve. importante dizer que essa dependência não quer dizer necessariamente grau de comprometimento. Então, alguém pode ter deficiência intelectual leve, ele pode ter sinais, né, ou sintomas que são relativamente expressivos, ainda assim, ele conseguir se virar. Ainda assim, você Uhum. está num ambiente que tudo é organizado para ele, ele consegue se virar. Eu chamo ele de leve. E tem pessoas com inteligência preservada, mas que se batem o dia inteiro. E aí eu preciso de alguém full time para estar com ele. Então eu posso chamá-lo de severo, ainda que ele seja leve. A Meca fez um vídeo uma vez que eu achei muito legal. Ela usou uma expressão que é casos severos de autismo leve. Né? Ela usou essa expressão para trabalhar com essa ideia de alguém que tem inteligência preservada, que tem um cognitivo bom, mas que ainda assim precisa de muito apoio porque tem alguns comportamentos bem preocupantes. Muito legal. Ai, deixa eu mandar um beijo para Gi Kramer. Gi é lá de Rio Grande, do Rio Grande do Sul, e eu estou acompanhando o filho dela. Que delícia, ela mandou um oi aqui. E teve uma fala também que eu achei fantástica sobre essa questão de graus, que é o fato, e eu recebo muito enquanto fonoaudiólogo. Ah, o meu filho não fala, então ele é um TEA grave, ele é um TEA severo. Isso é uma inverdade. Né? Na minha concepção, isso Sim, é pegar esse ser humano de algo que talvez ele não tenha necessariamente, né? nós temos um caso bem famoso que é da Carly, que é uma moça que não fala, que ela usa o gerador de voz e que ela é jornalista, ela tem a vida dela, na casa dela, ela se comunica. Então, não é isso que determina, né? Você tem. Isso é uma confusão muito comum. Ah, porque não fala, então é nível 3. Não é este o critério. Isso não é critério. Né? A não falar pode ter muitos motivos. É claro que se alguém não fala, a probabilidade dele ter um conjunto de elementos, é o que nós chamamos de nível 3 é maior, né? Porque essa ausência de fala pode ser decorrente, por exemplo, de uma deficiência intelectual muito profunda. Agora, é muito comum, por exemplo, casos de apraxia severa. De apraxia severa, então o indivíduo não fala, mas ele pode entender tudo que você fala, por exemplo, e isso pode possibilitar autonomia com as ferramentas de comunicação alternativa e ampliada que nós temos. Exato. E até trazendo por um lado da fono, a gente tem
uma linha, né, assim, de raciocínio que dentro da nossa formação. Então, assim, a criança que não fala, nós consideramos ele como não oralizado. Mas ele é verbal, porque você dá os Isso. comandos e ele sobressai no mundo, dentro das suas limitações, das suas habilidades. Mas é muito confuso isso, né? Porque a pessoa fala, não fala, ele é não verbal, de forma alguma. Então, esses conceitos, principalmente a gente tem uma gama muito de pais assistindo a gente, né? Então, eu acho que é bacana a gente falar sobre isso. Ontem até eu assisti uma das maratonas aqui do TEA e estava o Augusto, ele é um adulto, escritor, fez faculdade, e ele falou, ele deu uma fala muito bacana. Eu não entendo porque vocês querem abraçar as pessoas, eu não tenho essa necessidade de abraçar, né? Mas eu fui estudar o que era empatia, eu fui estudar o que era me colocar no lugar do outro. Mas o que eu quero dizer é que ele dizia assim, eu não via necessidade de eu falar, então eu ficava quieto e observava as coisas, mas isso não me faz ser menos inteligente do que eu sou, né? Mas eu preferia não falar. E vocês que têm uma necessidade de falar, eu achei muito legal. Ele já é um senhor adulto, enfim, foi muito legal a fala dele. Teve uma mãe, agora a gente vai entrar um pouquinho mais nas questões de como é que qual é o primeiro passo? A gente até falou um pouquinho na outra live, mas recebi o diagnóstico do meu filho que ele tem autismo, né? E aí, com base na evidência, eu sei que a análise do comportamento é fundamental. Eu até coloquei assim, uma criança não oralizada, de uma criança oralizada, mas ambos têm diagnóstico de TEA. Isso vai influenciar na carga horária dele ter atendimento de análise do comportamento ou não? Isso é independente. A carga horária vai ser avaliada de acordo com a necessidade que ele tem. Você fala ou não fala, não é suficiente para descrever, por exemplo, a quantidade de programas que ele precisa. Porque digamos que ele seja um menino que não fala, e, portanto, eu vou colocar programas para pré-requisitos de fala, eventualmente, se ele não tiver pré-requisitos, ou para fala direto, se for o caso. Claro que isso é importante, isso pode levar um certo tempo. Mas ele pode ter 1 milhão de outros problemas ou pode não ter nenhum outro problema. E o menino que fala pode falar e ter 1 milhão de problemas ou não ter, ou ter poucos problemas. Então, só esse elemento não vai indicar a carga horária. Você tem muitos meninos que falam e que têm necessidade de 40 horas semanais, por exemplo, que é a carga horária assim, cheia, mais o treinamento de pais, né? Porque eles às vezes têm comportamentos autolesivos, que são comportamentos muito graves, que a gente precisa atentar, não tem nenhum interesse por amigos, e, portanto, esse comportamento social ele é importantíssimo da gente ensinar. Ele pode ter outros comportamentos repetitivos que tragam prejuízos para ele, enfim, pode ter uma gama de problemas, apesar de falar. E falar quer dizer o quê também? Falar quer dizer um monte de coisa. O indivíduo pode falar 3 palavras, ele pode falar disfuncionalmente. Ele pode. Então, mesmo que ele fale, não quer dizer que não precise de intervenção na fala, né? E sabe por que eu puxei esse gancho? Porque eu escuto muito algumas famílias chegarem. Assim, ele já fez 2 anos, agora ele está falando. Para mim está ótimo, porque ele não falava nada. Ele é uma criança que tinha muito, muito comportamento social distante do que é esperado para a idade, e agora que ele melhorou, mas ainda não é o quanto ele pode, não, eu vou diminuir, eu não quero fazer mais, não, a escola vai dar jeito. Né? Então a gente precisa entender que, mesmo que tenha um avanço, ele pode não ter alcançado todas as habilidades que essa criança possa alcançar. Então não é da noite para o dia, né? Vamos parar o atendimento agora, não quero mais. E a gente precisa trabalhar com tudo isso. Agora, aqui, né, a Ju está perguntando, queria que você comentasse, né, sobre a necessidade de ter um AT na escola. Então, o que é o AT? Vamos pensar primeiro no conceito de quem é o acompanhante terapêutico. Quem que é isso? E depois a gente vai perguntando o que ele pode fazer. Né? O primeiro problema é esse. No meu entendimento, ele não é um AT, ele nunca é um AT na escola, porque a ideia de terapêutico não é uma ideia própria da escola. Então, quando a gente pensa numa criança que, sei lá, tem um outro problema, se ele vai ler e escrever, tá claro que isso é de escola. Se ele vai tomar uma injeção, tá claro que isso é clínico ou terapêutico, né? Então, tá claro, quando a gente fala de transtorno do desenvolvimento, que é autismo, deficiência intelectual, por exemplo, o que ele precisa? Qual é o tratamento? Ensinar coisas que a biologia não ensinou.
Por exemplo, rastreio visual, falar, fazer amigos, coisas que a biologia devia estar dando conta e não deu conta, então a gente vai ensinar. Isso é terapêutico ou é educacional? É os dois. Então, você pode ver que eu nunca falo terapia aba, eu sempre falo intervenção aba, ou intervenção baseada em aba, para você ter mais exato. Por quê? Porque a intervenção ela pode ter um caráter clínico ou pedagógico a depender do contexto. Então, como esse indivíduo tem um acompanhante que está na escola, então eu não vejo por que chamá-lo de AT. Então, eu acho que podemos falar isso de várias formas. A legislação brasileira, Lei 12.764 de 2012, diz que ele é um acompanhante especializado. Só que a lei foi mal redigida, porque ela não diz especializado em quê, ela não diz o que ele faz e não diz como se comprova a necessidade, porque a lei diz quando comprovada a necessidade. Então, este é o problema. Então, como é que a gente comprova a necessidade? Do ponto de vista jurídico, não existe uma determinação, então é um problema que o judiciário vem enfrentando de formas diferentes. Mas, de fato, como a gente prova isso cientificamente? Então, você faz uma avaliação e vê se essa criança precisa aprender, além dos comportamentos acadêmicos, que aí habilidades acadêmicas que podem ser diminuídas, podem ser simplificadas, podem ser adaptadas de várias formas. Se ele precisa de habilidades de aprendiz e habilidades desenvolvimentais. Se ele precisar disso, então ele vai precisar de um mediador. Por exemplo, um protocolo chamado VibMap, ele te diz. Você aplica o VibMap, tem um cálculo lá, e depois ele te diz. Ele diz se precisa do mediador ou não precisa. Então, se a gente fizesse isso por meio de protocolos cientificamente validados, a gente conseguiria fazer da maneira correta. Por quê? Porque hoje funciona assim. A professora de recurso olha e fala, acho que não precisa não, né? Por quê? Porque a formação dela não aprendeu nenhum protocolo. A formação dela, os cursos de pós-graduação em educação especial no Brasil, eles partem do pressuposto que se tiver um coração bom, a criança aprende, que é um grande equívoco. Então eles não ensinam a fazer coisas. Um protocolo de avaliação te dê essa resposta, por exemplo. Né? Então o professor trabalha com o que ele tem, né? Com o que ofereceram para ele. Aí a mãe fala, tá querendo economizar em cima do meu filho? Vai no médico, o médico fala, doutor, põe aí que precisa. O médico põe, a mãe é juiz e ganha. O médico também não entende nada de saúde, de educação. Mas o juiz, veja só a posição do juiz. O juiz tem de um lado um relatório do médico, que dizendo que precisa. Ele sabe que o médico não entende nada da educação. Mas, por outro lado, ele tem uma avaliação da escola que não diz nada. Que não tem um protocolo cientificamente validado. É só assim, ele vai no banheiro sozinho, ele tem muita autonomia e faz muitas coisas, então não precisa. Então, que também não quer dizer nada. Então, o juiz, no final das contas, dá. Então, às vezes, ele ajuda a criança porque a criança precisa. Às vezes, ele prejudica a criança porque a criança precisava ter autonomia. Então, era importante para a criança andar sozinha, né? Então a gente só resolve isso utilizando ciência no processo. Exato. A gente tem algumas situações de famílias que ainda não vivenciaram toda a experiência do filho, não tem dificuldade em compreender esse processo e acreditam que se tiver alguém lá, ela vai ser o meu suporte, são os meus olhos. E aí acaba extrapolando o que deveria ser um profissional. Tem o celular, a pessoa dorme no final de semana, vai viajar, a criança a auxiliar vai junto. Então, isso, no meu olhar, debiliza o desenvolvimento da criança. Porque ela deveria compartilhar com outras pessoas e fica massificando. Então, eu tive um caso, eu acho que vale a pena comentar, acompanho essa pessoa até hoje, né? Onde auxiliar, a criança mudou de escola e a mãe mexia lá e auxiliar ia junto. Para onde a criança mudava de escola, a mesma auxiliar ia. Então a gente tem que realmente ter um pouquinho de cuidado, né? Aqui a Leiane diz que tem uma criança com TEA, que não oraliza, e que toca qualquer instrumento divinamente. Então, a gente tem que pensar nas questões de habilidade, né? Eu fiz até uma live com o Rodolfo Jonasson, que é um professor de música incrível, que é ensino de música para pessoas com autismo. E ele estava falando que na visão dele, né, tem muitas pessoas com autismo, muito mais do que a média, que tem ouvido absoluto entre os alunos que ele atendeu, que é um fenômeno muito interessante. Então, é claro que não são todos, mas muitos têm. E aí essa habilidade fica top, né? Fica sensacional.
Tem uma discussão com a musicoterapia que o fato do indivíduo ter, às vezes, uma hipersensibilidade auditiva, isso facilita ele em algum aspecto. E a Ju, que é uma das professoras também da pós de autismo, ela explica isso bem legal, dizendo que às vezes tem essa função, mas não sabe o que fazer, então não adianta nada. A Lohane colocou aqui como é que a gente pode identificar em apraxia uma criança não verbal. A análise do comportamento traz algum instrumento que a gente possa utilizar ou Na precisa verdade, de um... para análise do comportamento, toda criança é verbal, porque todas de alguma forma sinalizam e treinam as pessoas acabam sendo treinadas para sinalizar o que elas querem. Então todas são verbais, elas não são vocais. Então eu nem sei exatamente o que ela está chamando de não verbal, mas veja só, a gente tem várias ferramentas de análise, de avaliação do indivíduo, de um outro tipo de comportamento, que acho que é um pouco isso que você estava dizendo aí, que é o comportamento de ouvinte. Né? Ou seja, ele não tem o comportamento de falante, mas ele pode ter o comportamento de ouvinte, que é aquilo que normalmente as pessoas chamam de entende o que a gente fala. Então são treinos de discriminação ou avaliações de discriminação auditivo-visual. A gente trabalha muito, muito, muito com isso e tem um teste muito bom que trabalha com discriminações chamado ABLA-R. ABLA-R, é versão revisada. Tem um artigo publicado em português do professor André Varela, que é daí, acho que é daí de Cuiabá. Verdade, olha que beleza, gente. Não tenho certeza. Não, desculpa, eu falei errado. Ele falou em Campo Grande, eu tô confundindo os Mato Grosso. Eu ia falar, eu acho que é Mato Grosso do Sul. É isso, Muito legal, muito legal. Óbvio, ótimo. A Michelle, ela é fonoaudióloga e diz que tem um paciente que é severo, não fala e não para de andar durante as sessões. O que a gente pode fazer? E se a escola se recusa a ter um auxiliar, como que a gente pode fazer isso? Então, vamos pensar nessas duas. Tá, duas coisas. Tem que ensinar a sentar. Ensinar o que a gente chama de comportamentos, habilidades de aprendiz, ou comportamento de aprendiz. A Ana Salter confirmou que é Campo Grande. Ela falou que o André Varela... Então, a gente precisa ensinar quais são o que a gente chama de comportamento de aprendiz. Vai ter. Eu teve uma live esses dias com a Aline, com a Ana Salter. Depois você fala sobre isso, habilidade de aprendiz. Que é habilidades atencionais, sentar, esperar, fazer contato visual, olhar para os estímulos indicados pelo professor. Às vezes isso é chamado de comportamento de sessão, às vezes comportamento de aprendiz, comportamento de aprender a aprender, como diz a La France. Enfim, tem vários nomes, mas comportamentos colaborativos, o Cooper chama assim. Então, precisa ensinar essas habilidades. Onde você vai encontrar um conjunto de programas muito bom para isso é no livro da Camila Gomes, o Ensino de Habilidades Básicas para Pessoas com Autismo, um livrinho amarelo, que ele tem lá um ensino de sentar e de esperar e tal. Em relação à escola, a escola não quer prover, o acompanhante tem que processar a escola, não tem outro jeito. Quer dizer, primeira coisa é fazer o pedido por escrito. Quando faz por escrito, o pessoal já fica atento já. E aí faz o pedido judicialmente e faz um pedidinho lá de danos morais. Porque quando chegar o processo lá, a escola já vai querer negociar para pagar, para não correr o risco de perder o processo de danos morais. E às vezes, esses dias eu estava na recepção da clínica, esses dias não, antes de começar a quarentena, e um pai, que não é filho, não é pai de um paciente meu, ele comentou: Claudiane, mas a escola falou que não pode, que não tem condições, eu sei que meu filho precisa, eu vou pagar. Então, se a gente não fazer, se nós não buscarmos fazer a lei acontecer, aí eu disse a ele, o problema é que a escola não tem só seu filho, né? E não é só o seu filho que vai passar por lá. Então, não vou pensar só no meu umbigo, eu tenho que pensar em todo mundo, gente. Senão isso não vai, né? É de formiguinha, né? Como dizem. Muito bem. Lá, então, falasse um pouquinho de aba naturalista. Então, eu tenho até eu já escutei aba fora da casinha, aba lúdico, aba... o que fizeram com o aba? Ele tem tantas... Não, isso aí outras... tá junto com o Saci Pererê, tá junto com o Coelhinho da Páscoa agora, com o Papai Noel. Isso não existe. Não existe. Não existe... É assim, ó.
O que existem são estratégias naturalísticas que eu posso usar ou não posso usar, a depender da criança. Não existe uma outra aba a que nós chamamos de naturalista. Isso, é claro que eu entendo que as pessoas que estão falando isso estão falando talvez por motivos didáticos, tem um impacto comercial você falar isso, tudo isso. As pessoas eventualmente sabem do que eu estou falando. Agora, quando a gente se comunica, eu tenho isso muito claro. Eu tenho uma comunicação, eu tenho um canal do YouTube, eu tenho as minhas redes sociais, e até no meu livro eu começo dizendo o seguinte: eu vou tentar ser o mais didático possível. Quando, para eu ser didático, eu tenho que ser menos rigoroso, eu vou optar por ser rigoroso. Então eu nunca vou sacrificar o que é certo para ficar mais fácil. Entendeu? Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: pode ser mais fácil para as pessoas entenderem estratégias naturalísticas se eu chamar de aba naturalista, mas não existe. E aí isso causa confusão. Né? Aba é uma aba, ciência. Ciência é ciência. Entendeu? É a ciência que existe. A ciência que estuda o comportamento. Pronto. Agora, dentro dessa ciência, tem um campo de pesquisa. Esse campo de pesquisa estuda como ensinar as pessoas. Tem pesquisa sobre como ensinar as pessoas usando estratégias estruturadas e usando estratégias naturalísticas. Estratégias naturalísticas são boas em certos contextos e estratégias estruturadas são boas em certos contextos. O que for melhor para aquela criança particular, naquele contexto particular, é que eu vou usar. Não existe isso é bom, isso é ruim. Isso não existe. E o que eu estou querendo dizer que não existe? É porque em ciência, eu, você e todo mundo é irrelevante. A opinião de ninguém tem valor. Só tem valor os dados que estão produzidos. Então, se você olha os dados que estão produzidos, você vai ver isso que eu estou dizendo. Né? Os dados que estão produzidos é esse. Vamos lá. Criancinha bem pequenininha, mais leve. Melhor estratégias naturalísticas. Mesmo criancinha mais pequenininha, mais moderada, severa, as estratégias mais naturalísticas não vão ter efetividade. Elas não vão funcionar. E quando você olha essa aba naturalista, vai assistindo e aprofundando. Vai ter um momento que eles vão dizer assim: gente, e quando nada disso funcionar? Quando nada disso funcionar, você vai fazer estruturado, que aí vai funcionar. Entende? Se você aprofundar, você vai ver que no final, as mesmas pessoas que estão falando de aba naturalista vão descrever isso. Né? Então, uma criança maior, melhor, estratégias mais estruturadas. Para começar a intervenção, aí você faz o que a gente chama de aquisição da habilidade e lá no fim se adota estratégias naturalísticas para generalização. Então, as estratégias naturalísticas são boas, principalmente em crianças bem pequenininhas e mais leves, e ela é boa no fim das intervenções estruturadas, quando a criança ou adolescente é maior, né? Entre criança e adolescente. E lá na fase adulta, dependendo do tipo de ensino, as estratégias naturalísticas também são priorizadas. Ok, maravilha. Eu acho que o pessoal está tudo elogiando aqui. A Ju já passou o nome do livro, tá bom? Estavam perguntando o nome do livro autor, da Camila Gomes. Já passaram aqui. Então, tudo bem com isso de ser naturalista, né? Que faz parte. Eu lembro bem dessa sua fala no curso, né? Quanto menor o contexto, mais natural, nesse sentido, propaga, né? Mais informação nessa visão. Sabe uma coisa que me chama muita atenção, eu não esqueço? Quando o senhor diz assim, para análise do. Quando você diz, né? Para análise do comportamento, não existe essa mente que vocês têm, não é isso? Então, como é isso? Vai lá. Tá. Nós pensamos e pensar é um comportamento. Só que no senso comum, desde há muito tempo, faz milhares de anos, tem a ideia de que nós temos um negócio chamado mente. Então, quando a gente fala em ciência, a gente não pode trabalhar com uma coisa que ninguém nunca viu, que você não pode medir, não pode avaliar, não pode nada, que ninguém sabe o que é. Então, essa ideia de que tem uma mente, uma coisa de outro estofo, isso não pode ser admitido do ponto de vista científico. Então, existe o comportamento de pensar. Isto sim, isso tranquilamente. Aquilo que a gente chama de eventos mentais, na verdade, são comportamentos de pensar.
né, são comportamentos internos, comportamentos que acontecem dentro da pele, portanto a gente chama de encobertos, né? E aí a gente se comporta. E o pensamento não é o pensamento que causa o comportamento. O pensamento ele é um comportamento, portanto ele é causado, assim como todos os comportamentos, por essa relação que a gente estabelece com o ambiente. Ele é causado, como todos os comportamentos, em 3 níveis de seleção. Existem 3 níveis para selecionar o comportamento. Um é o filogenético, é a nossa base genética. Então, eu tenho uma base genética, você tem outra base genética, e cada um de nós tem. Então, por exemplo, tem certas pessoas que têm uma inteligência maior do que a outra. Então, a base da inteligência são pensamentos que resolvem problemas, né? Podem ser pensamentos também. Isso pode ter uma influência direta, normalmente tem da base genética, né? Então, o segundo nível é o nível ontogenético, é o nível do desenvolvimento pessoal daquele indivíduo, a sua história pessoal. Então, por exemplo, indivíduos que fizeram ABA, por exemplo, que passaram por uma intervenção, eles vão ter, a coisa que mais vai aumentar vai ser a inteligência. Então, além da base genética, existe também uma base da história individual, do que aquele indivíduo fez no mundo, qual foi a história dele no mundo. E a terceira é a cultura. Cada cultura pode estimular ou desestimular, por exemplo, certas práticas, isso pode interferir nos nossos comportamentos, nos nossos pensamentos. Um brasileiro pensa totalmente diferente de um japonês, pensa totalmente diferente de um russo, né? Até a língua, o idioma, ele impõe, né, de certa forma, o que você pensa. Porque o pensamento ele se dá na forma de linguagem. Então a cultura é outra coisa que seleciona. Então, na verdade, o que as pessoas já chamam, em geral, de mente, é, na verdade, o nosso comportamento de pensar. Ok, maravilha. O pessoal que tá todo mundo muito curioso, muito curioso. A Lohane perguntou, quem pode fazer intervenção com ABA, com análise do comportamento? Então, vamos lá. Eu gosto de ser muito criterioso ao dizer isso e exato ao dizer isso. Quem é que pode ser coaching? Qualquer pessoa. Basta ele dizer que ele é coaching e ele pode fazer isso. Por quê? Porque não tem uma lei sobre isso. Quem pode ser médico? Quem pode fazer uma cirurgia? Quem fizeram curso de medicina e tiraram CRM. Por quê? Porque tem uma lei dizendo que se eu, Luciano, fizer uma cirurgia, eu vou para cadeia, porque é exercício ilegal da medicina. Mas se eu nunca vi nada sobre coaching, só vejo as coisas passando assim na internet, né? Nunca vi nada. Mas se eu disser agora, Luciano, coaching, e oferecer trabalho de coaching, eu não vou ser preso, não vou ser processado, porque não tem uma lei dizendo que precisa de certa formação. Então, a situação jurídica, depois eu vou falar da situação científica, jurídica da análise do comportamento no Brasil é a mesma do coaching, ou seja, não tem nenhuma lei que diz o que você precisa fazer. Então, em tese, nós não podemos proibir ninguém de dizer que está aplicando ABA. Embora, eventualmente, a pessoa pode não saber nada do que ela... Portanto, que tem um monte de gente que não sabe nada e está dizendo aí que trabalha com ABA. Eu já vi cada absurdo que é do peru, viu? Mas, enfim. Então, do ponto de vista jurídico, não tem regulamentação nenhuma. Estou falando para você prestar o serviço particularmente. Quando você fala de convênio é diferente, porque convênio entra numa outra... E tudo isso que eu estou falando, quem é advogado aí sabe, tem a ver com um fenômeno, um princípio jurídico chamado princípio da legalidade. Ou seja, ninguém é obrigado a fazer nada e nem deixar de fazer nada, senão em virtude de lei. Então a lei, eu não posso deixar de fazer uma coisa se eu não tenho uma lei proibida. Então quando a gente fala de convênio é diferente, porque esse princípio funciona, o princípio da legalidade estrito, como a gente chama, né? Ele só pode fazer o que a lei determina. Então, ele não paga o indivíduo como analista do comportamento. Ele paga como fono, como TO. Então, você tem que estar habilitado perante o convênio com uma dessas profissões de saúde e mais formação em ABA para que o convênio possa pagar. Tá? Então, convênio é uma formação, ele vai pagar por essa formação, mais uma formação em ABA, que eu já vou falar qual que é. Agora, do ponto de vista privado, não existe nenhuma regra. Bom, agora quem é que está preparado para intervenção baseada em ABA? Eu vou falar para vocês como é que é a dos Estados Unidos, para a gente ter uma base, como aqui não tem regulamentação, e aí tentar traduzir um pouco para a realidade brasileira. Lá o que você precisa para ser um analista do comportamento, são 2 profissões, lá são 3, mas eu vou economizar que essa do meio está meio saindo. São 2. Você tem o analista do comportamento, que é o BCBA lá. Lá ele precisa de um mestrado em educação ou psicologia, e um curso de ABA de 270 horas.
Só que o mestrado lá é muito diferente do Brasil, é muito mais simples. Lá é um ano de mestrado, normalmente. Segundo, você precisa de 1.500 horas supervisionadas por um outro analista do comportamento já. E aí você faz uma prova lá, porque eles têm uma instituição. Bom, o que seria equivalente a isso no Brasil? Você fazer uma pós-graduação, no meu entendimento. Por quê? Por que lá é mestrado e não é pós-graduação? Porque lá não tem pós-graduação. Então é mais ou menos a nossa pós-graduação aqui. Por exemplo, a pós do CBI tem 600 horas. A pós que nós vamos fazer aí, quantas horas que é, Claudiane? Em Cuiabá? Acho que são certas também, não são? Por causa do estágio? Então a carga horária é muito alta, né? E totalmente dedicada à aba. Então é mais ou menos isso. E aí você precisa começar com mais supervisão, com bastante supervisão, todos os casos seu ser supervisionado, e depois você vai progressivamente tendo menos supervisão à medida que você vai ficando mais experiente e tendo mais autonomia. Mas não tem uma regra exata para este processo. Então o ideal seria que você tivesse essas 1.500 horas de trabalho sob supervisão direta, o supervisor analisasse todos os casos e depois você fica sob supervisão dos casos que te trouxerem mais desafio. Agora, isso é um analista do comportamento. O que ele faz? Ele avalia a criança, ele escreve os programas comportamentais, o plano de ensino individualizado, o plano de tratamento singular, e ele supervisiona o caso. E aí você tem um aplicador. Lá é o Registered Behavior Technician, como eles chamam, que é alguém com uma formação, ele é um ensino médio, né? Ele não precisa de formação superior, ele tem ensino médio, é mais ou menos o que a gente chama normalmente de AT. E ele tem uma formação de 40 horas. Então ele tem 40 horas em que ele aprende análise do comportamento. Nós, quando fizemos o curso de aplicadores, fizemos em Goiânia, fazemos em vários lugares, a gente usa justamente o que o BACB determina que é o que deve ser ensinado nesses contextos. Então ele tem uma lista do que deve aprender. Então tem que aprender, por exemplo, medida do comportamento, lidar com comportamento difícil, tem que aprender a implementar programas de ensino, implementar, registrar, coisas assim. Para mim, Claudiane, eu acho que o mais difícil é o registro. Meu Deus, tem que registrar e tá olhando. Nossa, registrar é um treino, porque as minhas terapias são todas filmadas, então depois que eu vou analisar o que aconteceu, assim, na hora, né? Mas, olha, é punk, hein? Tem que fazer o curso de aplicador, porque aí você pega na massa lá pra você ver como é que funciona, né? Bom, então acho que a questão do aplicador ficou... não tem, então tem que fazer o curso, aproveitem para fazer. Vão voltar os presenciais. Vou aproveitar e fazer também o merchandising para a Nassau, lá em Campo Grande vai ter, foi adiado, era para ser por agora, foi adiado. Eu queria que, se fosse possível, exemplificar quais são os comportamentos que a gente tem que analisar dentro de uma atividade. Então, a gente tem correspondente, né? Então, o que forma essa contingência aí dentro de um comportamento? Então... Pode falar. Só falar, qual curso eu indico? Aqui em Cuiabá, amor. Vem fazer a pós aqui em Cuiabá com a gente. Né? Então, para quem não sabe, a pós em Cuiabá vai ser uma pós de 1 ano e meio. Vai ser 1 ano de aulas presenciais. E a gente vai dar um conteúdo bastante grande entre uma aula e outra para as pessoas fazerem. E depois, os últimos 6 meses, é estágio. Então, vai ser uma estrutura bem legal. Então, eu vou falar sobre o comportamento. Todo comportamento ele é composto de três elementos. Aliás, todo comportamento não. Existem 2 tipos de comportamento. Existem 3 tipos, mas 2 são importantes para nós. Respondente, operante e adjuntivo. Mas o adjuntivo não é tão importante, não vou falar aqui dele. Mas existe o respondente, que são os comportamentos automáticos, reflexos, né? Que é o tal do estímulo-resposta, que todo mundo já ouviu falar, mas não é com isso basicamente que a gente trabalha. O que a gente trabalha basicamente é com comportamentos operantes. O que é comportamento operante? É diante de um antecedente, de alguma coisa no ambiente, a gente chama, em geral, é um estímulo discriminativo, é um estímulo alguma coisa no ambiente que sinaliza que o reforçador vai estar presente, eu emito uma resposta. Ou seja, eu ajo no mundo, eu vou agir, vou emitir um ato. E aí, ao fazer isso, eu tenho que ter acesso ao reforçador, tenho que ter acesso a uma consequência, porque se eu não tiver acesso a essa consequência, eu vou parar de fazer. Por exemplo, se a gente entrasse aqui, Claudiane, e ninguém assistisse a live, você pararia de fazer live. Porque se ninguém está assistindo, não faz sentido você ficar fazendo, né? Só faz sentido se as pessoas estiverem ouvindo. Ou seja, diante do Instagram, que é um antecedente,
diante de uma quarentena, que todo mundo está em casa, são antecedentes que aumentam a probabilidade do seu comportamento ser reforçado, você emite a resposta de fazer lives. E aí as pessoas assistem ou não assistem. Se elas assistem, se elas elogiam, se elas comentam, isso é uma consequência que, se você continuou fazendo live, significa que reforçou o seu comportamento de fazer live. Então a gente pode aplicar isso a todos os comportamentos existentes na vida. Né? Vocês que estão assistindo, por exemplo, só estão assistindo porque tem reforço. Qual o reforço? Então, diante do antecedente, Instagram, com aquela bolinha dizendo ao vivo para várias pessoas, você emite o comportamento de clicar e de olhar. E aí você vê uma dica que funciona, você vê uma informação que você não sabia, você aprende uma coisa nova. Enfim, pode ter uma série de consequências aqui, né, que reforçam o seu comportamento. Se você entrar, não tiver nada disso, não reforçar, não tiver nenhuma consequência que é interessante na sua vida, que faça sentido, que seja adaptativa para a sua vida, você para de assistir. Então, se você continua assistindo, é porque tem reforço. E isso vale para todos os comportamentos humanos, para todos os comportamentos de todas as crianças com autismo, com deficiência intelectual, tanto faz. E aí, quando a gente começa a reconhecer isso, identificar isso, né, a gente chama isso de análise funcional, quando a gente identifica para que servem os comportamentos das crianças. Aí a gente começa a conseguir intervir neles com sucesso. Né? E as pesquisas mostram que quando você faz isso, é brutal a sua probabilidade de sucesso. Essas lives acabam tendo várias consequências em nossas vidas. Sim, senhora, então, é isso mesmo. E uma coisa que ela falou que é importante, né? A gente deixa bem simplesinho estímulo discriminativo, resposta e consequência. Mas a verdade é que na vida são muitas consequências, muitos estímulos discriminativos, muitas respostas emitidas ao mesmo tempo. A gente faz um esforço para simplificar, para a gente analisar uma a uma. Mas a verdade é que muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Exatamente. E eu lembro que a Aida falou, vocês estão fazendo errado com o marido de vocês, vocês têm que fazer um reforço melhor, né? Pensando em reforço, que eu acho que é uma discussão muito grande que a gente trabalha com isso, né? A gente tem o que é o reforço e quando ele pode ser positivo e quando ele pode não ser positivo, né? Então, assim, a minha pergunta vai ser mais específica ainda. Então, eu tenho uma criança autista com transtorno e que ela é mal educada, porque eu posso ter uma criança com autismo que não tem limite, que tem, né, um comportamento ruim, todos nós. E aí, para que ela não faça isso, para que ela não seja mal educada em determinado ambiente, eu cedo a ela algo que eu sei que ela vai parar. Então, isso é um reforço positivo ou um reforço negativo? Depende, depende do que você cedeu. Se você cedeu no sentido de que ela quer sair da atividade, ela fica sendo mal educada porque ela quer se livrar da atividade de matemática, e aí você cedeu e fala, tá bom, menino, pode sair da atividade. Meu Deus do céu, me enche a paciência. Então é reforço negativo. Por quê? Porque quando o reforço, o que importa não é se ele é bom ou se ele é ruim, o que importa é olhando do ponto de vista do comportamento do indivíduo. O comportamento dele fez com que ele se livrasse de algo aversivo. Estava se comportando para se livrar da atividade. E ele conseguiu. Agora, se ele está querendo chocolate, fala, chocolate, mamãe, eu quero chocolate, mamãe. E aí você entrega para ele, o comportamento não fez ele se livrar de nada, fez ele ganhar algo, fez alguma coisa ser adicionada ao ambiente dele, né, do indivíduo, do organismo que se comporta. Então, o reforço é positivo. Positivo e negativo não tem um sentido de bom ou de ruim. Ele tem um sentido de adicionar uma coisa ou retirar uma coisa. É isso que determina. Uma criança, por exemplo, que bate a cabeça e que a dor, por motivos sensoriais, a dor, então isso é reforço positivo. Por quê? Porque ele bate a cabeça, ele sente a dor não estava presente no ambiente. Quando ele bate, passou a estar presente, é um estímulo, né, um estímulo sensorial, e se isso é capaz de manter o comportamento dele, então é um reforço positivo. Apesar de ser uma coisa péssima, né, horrível, que traz uma série de danos, né? Então, positivo, ele é positivo não porque ele é bom, ele é positivo porque ele adicionou um estímulo ao ambiente. Qual o estímulo? Dor. Né? Porque em ciência, a gente não pode trabalhar com questões que são valorativas. Por quê? Porque uma coisa que é bom para mim pode ser ruim para você. Aí vira confusão. Então, a gente precisa trabalhar sempre com questões que são, que a gente chama de tecnológicas. Né? Eu falo uma coisa e conceitualmente sistemático. E aí você replica
você é capaz de replicar. Isso é tecnológico. Eu escrevo um programa, você é capaz de replicar. Porque eu sou muito específico, eu não dou margem de dubiedade para o processo, né? Então, quando eu não dou margem, quando eu falo da maneira conceitualmente correta, reforço positivo e reforço negativo, por exemplo, é um elemento importante para a gente não dar margem de dubiedade. Uhum. A Luana está perguntando, o reforço pode condicionar a criança a só obedecer comando se prometer algo? Pode, pode. É assim, ó. Uma das barreiras da aprendizagem. A resposta não é se é É, certa ou errada. Isso isso. pode acontecer? Isso pode Pode. acontecer. Isso, exatamente. Então, no VibMap, por exemplo, existe uma das barreiras de aprendizagem que é dependência de reforçadores extrínsecos. Eles põem lá para economizar a dependência de reforçadores, mas é dependência de reforçadores extrínsecos, né? E arbitrários. Então, quando toda intervenção em aba correta, ela reforça o comportamento, mas ela já planeja a retirada desses reforçadores arbitrários. O que tem que reforçar o comportamento é o reforço natural do comportamento. Não tem nada a ver com estratégia naturalística, tá? É a relação entre o reforçador e a atividade. Por exemplo, qual é o reforçador de pedir água? Água. Qual é o reforçador de dar tchau? Outro tchau. Qual é o reforçador de um bom dia? Bom dia. Não é dar um MM. Bom dia, MM. Eu posso ensinar com MM, entende? Eu posso ensinar com elogio, eu posso ensinar de mil formas. Eu tenho que ensinar da maneira que funciona. Agora, eu tenho que levar isso até o reforço natural. Então, aí você fala assim, então é ruim dependência de reforço? Depende. De reforçador primário, né? Tangível? Depende. Alguém aqui trabalha por elogio? Não. Você trabalha por dinheiro lá no final do mês, a sua conta. Então você é dependente de reforço também. Né? De reforço tangível. Sim, mas para a tarefa de trabalhar, é correto. É socialmente aceito. É como a nossa sociedade é organizada. A nossa sociedade ocidental de 2020, porque em outras sociedades é outras formas também de você ter um reforço do comportamento de trabalhar. Entende? Então, assim, a pergunta é, qual é o reforçador natural daquela tarefa? Então a gente parte da condição da criança, não importa qual seja, a gente se submete à criança, né, aquela criança particular, individual, e leva ela até o ponto em que ela consiga ter autonomia. Ok. Eu pulei a Paloma. A Paloma ela é aluna de psicologia e está como AT. Ela está perguntando qual material. Eu vou tomar a liberdade de dizer. Lá no canal do Luciano, ele colocou 5 livros, 5 dicas de leitura, né? Eu acho que vale a pena procurar lá no canal dele do YouTube, que tem 5 dicas. E, por favor, continua também. Mas O ela pode ler. canal se chama Lunaaba, então você vai encontrar. Eu fiz 2 vídeos. 5 livros de análise do comportamento, mais globais, mais conceituais, que são muito importantes. Para quem não conhece ainda, é importante ter essa base. E eu fiz um outro que é 5 de aba, que é da parte mais técnica, de ensino, de intervenção. Só que a intervenção sem uma boa base teórica vai dar ruim, não é muito bom o negócio. Então eu acho que a gente precisa ter contato. Eu não vou falar aqui os livros, porque vai ficar repetitivo lá. Mas vai lá, e lá já tem os links. Se você quiser comprar, já tem um link lá para comprar, já organizei tudo lá. E aí eu explico um pouquinho de cada livro, qual é o papel de cada um. Mas é importante vocês não fazerem a coisa atabalhoada. A aba, a gente tem a pós em aba, a pós você vai ver, é 1 ano e meio. É 1 ano e meio chorando, porque gostaria muito que fossem 4. Porque é muita coisa, muito conteúdo. Então, vai ter os encontros presenciais e vai ter conteúdo entre uma aula e outra, porque tem muito conteúdo. É uma ciência gigante, você não vai aprender ela de um dia para a noite. Então, não é dando uma olhadinha que a gente aprende. Infelizmente, seria melhor se fosse assim. Aproveitando esse gancho, né, responder a Thay aqui. Meu filho tem TAG, que eu acho que é o transtorno global. Porém, quando ele está em crise, ele pula, se mexe, se balança muito para tentar diminuir esses movimentos repetitivos, o que pode ser? Acho que a resposta está própria na pergunta, né? Quando ele está em crise. Então, o que faz ele entrar em crise? Isso pode ser uma possibilidade de ajuda? Pode, mas eu acho que a questão que ela está colocando é que se o diagnóstico de transtorno, acho que é transtorno da aplaxia global, é isso? Eu acho que pode ser. Escreve pra gente, Thay. Ou de aprendizagem. Porque você falou transtorno global se for transtorno global do desenvolvimento, é TGD, não sei.
Bom, Não. eu não sei, o que eu sei é de autismo e deficiência intelectual. Então, outras condições eu não vou falar porque não conheço. De toda sorte, então não vou falar de diagnóstico, vou falar desse comportamento. Ai, esse comportamento ele parece um comportamento estereotipado. O estereotipia não está presente só no autismo, está presente. Ah, transtorno de ansiedade generalizada, tá? Então, porque como está na sua página, já fica achando já que é ligado à praxia. Eu não conheço, por exemplo, esse é um assunto que eu não conheço, transtorno de ansiedade generalizado, tanto que sobre nem identificar o nome do transtorno. Mas, de toda sorte, mesmo quando a gente fala em ansiedade, as estratégias analíticas comportamentais elas são muito efetivas. Então, por exemplo, você tem uma estereotipia, um comportamento estereotipado, que ele tem uma função. Qual é a função dele? Quando a gente faz análise funcional, a gente pode propor uma intervenção, não importa qual seja o diagnóstico. Agora, se você está pensando, se você não está pensando só nisso especificamente, você está pensando na ansiedade generalizada como um todo, aí a melhor intervenção chama terapia cognitivo-comportamental, que é o outro assunto que eu também não domino. Entendi. Eu lembro bastante que eu cheguei aqui e já encaminhei um que tem transtorno de ansiedade para TCC. Isso mesmo. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Já Eu vai acho que não cair. ficou. Faltam alguns minutinhos, 4 minutinhos. A pessoa perguntou ali na questão da matemática, acho que não ficou claro para ela. E depois a gente já vai ter que começar a se despedir, né? Tá. Então, Qual que é lembra o da reforçador? matemática? Eu li. Qual que é o reforçador de estudar matemática? Pode ser vários. Pode ser vários. Então, por exemplo, o professor pode elogiar, o reforçador normalmente da escola, não é só para matemática, para todas as aulas. O reforçador é reforço negativo. Por quê? Porque os professores impõem ameaças, nota vermelha, você chamar pais, sair da sala, um monte de coisa, e para se livrar disso, ele se comporta, ou seja, para afastar esses estímulos aversivos. Este é o grande problema da escola. Então, o nosso ideal seria que a gente tivesse um reforço positivo, que poderia ser para várias aulas. Então, poderia ser com elogios, pode ser ganhando direito de sair, ganhando, sei lá, direito de participar de atividades, adesivo, sei lá. Eu ganhava estrelinha. Então, você pode fazer uma série de coisas. E à medida que esses reforçadores forem se associando, aí eu não vou conseguir explicar esse processo, mas se eles vão se associando à própria aprendizagem, porque quando eu aprendo matemática, eu sinto alguma coisa, eu aprendo, existe um processo interno, né, de cognição, digamos assim, né, leigamente, e existe ao mesmo tempo um reforçador que é externo no começo. Que pode ser todas essas coisas que eu falei. Só que quando isso acontece consistentemente no decorrer do tempo, um ganha as propriedades do outro. E aí a própria aprendizagem de matemática se torna automaticamente reforçadora. Então, esse era o ideal que a gente deveria alcançar com todas as crianças, com todas as matérias. Que ele aprendesse, e ao aprender, isso já reforça o comportamento dele. Só que isso a gente faz, isso é um processo para a gente ensinar isso. Então, por exemplo, quando você está lendo, qual é o reforçador de ler? É degustar o livro. Ler e ler cada palavra. Nossa, que assunto interessante, que bacana, quero pegar outro livro. Esse é o reforçador natural do comportamento de leitura. Só que isso não está na nossa biologia instalado. Começa com reforço externo e ao se associar com esse reforço da aprendizagem, a aprendizagem ganha o valor reforçador. Muito bem, é isso. Bom, entendem que uma live não dá? Eu acho que teria que ser uma graduação em análise do comportamento, né? Ou uma pós-graduação. A partir do segundo semestre. Isso mesmo. Então, a Juju, nossa mediadora oficial, está colocando ali o seu Insta para as pessoas procurarem, o canal Luna na Aba. Perguntaram de curso no Rio, Fortaleza, um monte de lugar. Vai lá no site da Luna na Aba, né? Acho que lá tem. Mais no meu Instagram, mas eu vou colocando. Depois a gente vai colocar no site também. Isso, tá bom? Fica gravado, quem fez a inscrição pode solicitar. A gente está encaminhando todas as lives gravadas, professor, para quem quiser, pode assistir de novo também, tá bom? A gente está com um pouquinho tempo aqui, então eu quero agradecer imensamente mais uma vez, tá bom? Eu tenho que. Obrigada, Tchau pra vocês. gente, até a próxima, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal.
Tocaram lá, eu vou dar um beijo para vocês, tá bom? Acho que alguém chegou lá na casa dele. Agradeço imensamente todas vocês, todos, todos, tá bom? Um beijo grande, fica gravado sim, pode entrar lá depois, tá bom? Tchau, pessoal. Amanhã, 3 horas, eu tô com Laura Giotto, falando de apraxia de fala na infância. Espero todos vocês amanhã, 3 horas. Obrigado, gente. Tchau, tchau.